tem um movimento muito forte aqui de poço artesiano. E esses poços artesianos, 95% são clandestinos. E está muito interessante, assim, até preocupante, porque um poço artesiano convencional, ele já não consegue ter vazão suficiente. Então, está indo mesmo em lençol mais profundo. Para nós aqui, o primeiro aquífero é o Bauru, o segundo é o Guarani. Já está indo mesmo, né? Então, é preocupante. E nós tivemos aí o Dia Mundial da Água, né? Teve alguma atividade na cidade, Departamento de Água fez algum evento para explicar essa questão hídrica que o pessoal chama, né, de capacidade? Então, aqui, não sei se você conhece esse extremo oeste aqui, é governista por excelência e é ultradireita por excelência. Então, você não consegue penetrar muito, porque está tudo certo. Agora, o governador parece que vai abrir uma linha de crédito para mais poço artesiano, para agradar mais ainda o setor agro, né? Então, o pessoal é difícil. A gente faz na escola, a gente faz os debates, mas a gente não consegue levar para uma escala política. E aí, o projeto Jatobá, que eu coordeno, é para chegar aí, né? É para chegar aí. Só que por outras portas, porque num debate político se avança pouco. Então, eu vou tentando, a ideia é construir um polo de bioeconomia. Entendi. Isabel, normalmente a gente grava essas falas e transforma num programa de rádio que você acompanha nos domingos à noite. Você quer gravar um trecho sobre esse projeto ou sobre o que você está envolvida aí e para a gente depois extrair desta fala e levar ao ar? Olha, Eu acho que é importante, viu, isso que você está eu falando. agradeço bastante. Então, e aí, minha área é geografia, né? E minha pesquisa de doutoramento é desenvolvimento regional. Então, eu estou envolvida aqui com os estudos regionais há mais de 4 décadas. E já tem alguma produção acadêmica e tudo mais, né? Tem a parte pedagógica, enfim. Tem a parte literária, tem a parte musical, né? Que a gente tem ali e tal e tal. E aí, agora eu, então, faço essa mudança para o empreendedorismo. Então, e por que o empreendedorismo, né? Porque eu vi no Jatobá uma possibilidade de, ao menos tentar recompor parte dessa biodiversidade. Então, nós estamos com mais de 18 mil árvores plantadas. E o jatobá é uma espécie que demora para produzir, né? Essas árvores já estão produzindo? Então, o projeto Jatobá, eu trabalho com as remanescentes. Então, aqui eu estou no espigão divisor, Aguapeí, peixe, duramente castigada a vegetação nativa desde a época do café, todo o oeste paulista, não é só aqui, né? Todo o oeste paulista. E aí, mas a gente tem os remanescentes. Então, essas árvores estão em beira de estrada, praças públicas, pátio de escolas, postos de saúde, espalhada no meio das pastagens e por aí afora.
Então, eu tenho trabalhado toda a fase experimental, eu tenho trabalhado entre 6 e 7 mil quilos, toda a fase experimental. Aí, nessa fase, eu dividi em três frentes. Uma frente que a gente chama de low-tech, baixo emprego de tecnologia industrial, e aí a gente resgata tradições, e aí a gente enriquece receitas tradicionais. Então, por exemplo, o pão, o nhoque, a massa de amanteigados, e aí se coloca em torno de 10% da farinha de jatobá. Pois vem a... Olha, tá, Sim. Isabel, e quem coleta? Porque, pelo que você disse, tem um pé de jatobá aqui, outro acolá, na beira da estrada. Como faz para a fruta chegar até o local de beneficiamento e produção? É. Aí que tem um movimento muito bacana. Nesse movimento, eu conto com, no início, agora a coisa já está ganhando corpo, né? Então, eu tenho alunos de várias cidades, e aí mandam para suas redes sociais. Esse é um canal. O outro canal é a CAT, que é a Casa da Agricultura. Porque cada cidade, o agrônomo tem um grupo de pequenos agricultores, aí num grupo de WhatsApp. Então, a CAT me ajuda na divulgação. E é muito interessante, porque já está começando a criar uma cultura. Nós já estamos indo para o 4º ano, né, de experimentação. Então, uma árvore adulta, ela produz em torno de 200 quilos de fruto. Como não faz parte dos nossos hábitos alimentares, então esses 200 quilos eram 100% perdidos. E quando a gente ia pedir para as pessoas, né, olha, eu compro jatobá, e, não, imagina, isso aqui tudo perde, pode levar quando você quiser. Agora que passa a ter um valor, então são 3 grupos que fazem a coleta: mulheres, aposentados e pequenos agricultores. As mulheres e aposentados, eles coletam beira de estrada, praça pública, no sítio do compadre, não sei onde. E o pequeno agricultor, ele agora passa a trazer também. E eles coletam com sacos, eu estou imaginando aqui sacos de plástico, como fazem? A coleta é muito rústica, muito rústica. O melhor, a gente também ajuda nisso, passa em supermercado e pega saco de batata, saco de cebola, porque a trama é aerada. E a gente distribui. Quando não tem suficiente, a pessoa coloca em caixa de papelão, saco usado de sal, né? E vai guardando. E a coleta demora uns 40 dias, porque o fruto vai caindo aos poucos, toda semana tem que coletar, coloca num lugar protegido de chuva e sol. Quando termina, aí eu vou, peso e pago. E só para esclarecer, eu espero cair o fruto, não é que nem o mango, abacate, goiaba, que eu vou lá e coleto o fruto do pé. Você não consegue coletar, por 2 motivos. O primeiro é que a árvore é muito alta, né? E o segundo é que, mesmo que você for com uma vara, fizer lá alguma coisa, o talinho é tão duro, que você não consegue. Então, você tem que esperar cair. Aí cai no chão, ele é duro, não quebra, aí coleta. Aí, por Tá bem, enquanto, aí eu levo o fruto completo, com aquela casca dura, ou tem leva, algum procedimento? Eu levo, então eu coloco leva, no saco.
Levo o fruto in natura. Levo o fruto in natura. Ou a pessoa me traz, ou eu vou buscar. E então, assim, pesa e tal. Daí, por enquanto, está improvisado. O primeiro ano foi na minha casa, a quebra. Segundo ano foi no colégio agrícola, porque as instalações também não davam muito certo. Este ano, acabamos sexta-feira de fazer todo o procedimento, foi numa escola rural desativada. E essa escola rural desativada, ela é estadual, mas ela está na concessão da prefeitura. Eu pedi requerimento, por requerimento, autorização, me autorizaram, e tem um pátio muito bom, coberto. E agora a gente começa a trabalhar para transformar essa escola num centro de memória rural. Por... Ô, Isabel, e o que precisa ter nesse pátio? É um machadinho? É um tronco de árvore? Como é que faz essa quebra e como separa? Sim, então, como nós estamos, assim, de novo, na fase experimental, e a gente está abrindo o mercado, abrindo mesmo, que não faz parte dos nossos hábitos alimentares, então a gente está no manual mesmo. Então, fruto por fruto, quebrado com martelo. Depois separa polpa e casca, né, no martelo. Aí, essa polpa vai para o sol, uns 2 dias de sol, depois ela vai para o pilão, para separar polpa e semente. Separou polpa e semente, aí a polpa vai para a torra em farinheira de mandioca. Então, estou resgatando todas essas tradições. E aí, a casca, a semente, eu faço doação, tudo a gente trabalha em rede. Então, é um projeto interessante, Jader, porque ele não tem território. É muito interessante. E a semente, ela serve para quê? Se come a semente? A semente, então, a semente, eu estou fazendo a doação para as prefeituras, por isso que a gente já tem aí 18 mil árvores plantadas, e eu não tenho 1 centímetro de terra, né? Porque aí as prefeituras precisam fazer TCRA. Elas têm que plantar. O que é TCRA? O que é TCRA? TCRA é Termo de Conduta de Recuperação Ambiental. Tudo que a prefeitura faz, por exemplo, adequou uma estrada rural, ela tem que compensar. Fez uma ponte, usou madeira, ela tem que compensar. Toda prefeitura tem déficit ambiental. Toda prefeitura tem. Ela tem que plantar. Então, essas mudas, não é só jatobá, não, porque não é monocultura de jatobá. Então, outras nativas também. Mas aí se coloca 30% de jatobá, né? Que primeiro nem tinha semente, agora 30% de jatobá. Então, a gente faz dessa maneira. Se o agricultor precisa reflorestar, então a muda do jatobá é gratuita para ele. Então, é assim que a gente está fazendo. Tá bem. E o pozinho? Que a gente, quando criança, comia o jatobá, quebrava e comia É. o pó, aquele pó de Isso. verdinho, né? Então, o pó, o jatobá é muito interessante, porque ele tem característica do piqui. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. E por causa principalmente do cheiro. Quando ele vai para a torra, ele perde aquele cheiro forte. E o aroma lembra um pouquinho de baunilha. Aí, a polpa torrada, ela é a matéria-prima básica. Aí, com essa polpa, se faz uma infinidade de coisas. Por enquanto, tem muito uso industrial, mas, por enquanto, a parte alimentícia
está sendo a mais rápida. Então, aí, o que a gente fez? Então, a gente abriu essa, né, que é do tradicional, enriquecer receitas tradicionais, e aí eu distribuí farinha para muitas culinaristas, cozinheiras e tal, e pedi para um chefe de gastronomia criar receitas elaboradas, principalmente para público celíaco, porque não tem glúten, né? E aí a gastronomia levanta a cadeia, né? Porque a gastronomia, ela desmistifica. E aí nós começamos a fazer muitas feiras, muitas degustações, e aí leva um forno elétrico, assa o bolo na hora, e foi muito bacana porque desmistifica, olha, é bom mesmo, nossa, quando eu era criança, desperta muita memória. E aí a gente tem o Centro Paula Souza, que é parceiro, e pelo Centro Paula Souza, então, é feito curso de confeitaria. E aí, esse curso já existe. E introduzimos o jatobá na gastronomia, na confeitaria. E aí, então, já tem 8, 10 turmas que participaram desses cursos, merendeiras e tal. E aí, então, saiu essa parte. Aí vem outra, fizemos muitos testes de aceitabilidade, porque a gente quer a merenda escolar. E a merenda escolar tem 2 objetivos. O primeiro objetivo, e os dois são igualmente importantes, mas pela merenda escolar, a gente vai ter um rendimento mais estável para poder investir em máquina, e enfim, né? Esse é o primeiro. Entendi. Quer dizer, que o produto, o jatobá, esteja na lista de itens Sim, que a alimentação escolar possa na adquirir alimentação escolar. no E, estado todo, né? Porque sim, é uma sim, norma estadual, né? sim. E aí vem o segundo, que é o seguinte: o jatobá não é uma farinha barata, principalmente por enquanto, porque é toda manual e isso encarece. A outra questão é que tem que trabalhar com escassez. É aquele tanto e acabou, é produto extrativo, não é agricultura. Demora 12 anos para começar a produzir. Então, não é um produto barato. E é uma árvore que vem da natureza, é uma árvore nativa. Então, indo para a merenda escolar, é uma forma de democratizar o acesso das crianças a um recurso da sua própria região. Ô, Isabel, e já tem uma avaliação das características desta Já, farinha, de já, jatobá, em já, relação a outras farinhas? Porque a já, gente tem já. várias farinhas, tem a farinha de mandioca, É, que tem a do trigo, sim, né? Tem aquela que se faz tapioca, né? Que também é é, da mandioca. Qual é. é? Então, o jatobá, ele entra na categoria do superalimento. E quando você vai buscar história e tudo mais, os povos nativos, as comunidades tradicionais sempre usaram. Para eu aprender a técnica, eu fui lá em povos indígenas de Mato Grosso do Sul. E eles sempre usaram. E tem relatos muito interessantes. Então, ele entra na categoria do superalimento. É rico em cálcio, manganês, potássio, fibra, proteína, açúcares elaborados, né? Não tem glúten. Então, ele entra nessa categoria do superalimento. E aí ele começa a ser descoberto por quem alimenta, tipo whey, né, para academia e assim por diante. E do jatobá se aproveita tudo, a resina
ela é altamente cicatrizante. Aqui na faculdade que eu trabalho, tem um colega da área de bioquímica que está desenvolvendo uma pomada com a resina. Hoje eu mando para o Rio Grande do Sul, por uma empresa lá que ganhou uma concorrência do governo do estado para bioativos. Então, a casca dá para fazer laminado, ela é altamente medicinal, ela é redutora de próstata. Então, é muito uso, muito uso. Então, é uma cadeia que não está organizada ainda. Aí, com meus alunos, nós fizemos uma cartilha da cadeia produtiva do Jatobá. A faculdade que eu trabalho é uma autarquia municipal. Essa semana foi para a gráfica, serão 1.000 exemplares, e porque a gente tem a dimensão pedagógica do projeto. Então, eu já fiz o roteiro do Jatobá, que é o turismo pedagógico, né? Já fiz o roteiro e tal. Muito interessante. Isabel, agora ela também ajuda a proteger o meio ambiente, né? Ela é uma árvore grande, robusta, abriga várias espécies de aves, né? Sim. E deve ser plantada num local de mata, né? Ou seja, mais para o rural do que um urbano, né? Ou ela pode ser aplicada em parques da cidade também? Parques da cidade também. Parques também. É uma árvore imensa. Uma árvore adulta chega a 40 metros de altura. Então, parques maiores, parques lineares, sim, né? Tanto que tem muito jatobá. Tem uma cidade vizinha aqui, que só na cidade a coletora chegou em quase 3.000 quilos. Quase 3.000 quilos. Se uma árvore produz 200 quilos, 15 árvores. Isabel, agora eu vou te fazer uma pergunta. Na sua visão, assim, essa cadeia produtiva dá para ganhar engrenagem e ritmo? O que está faltando para ela ir se consolidando, já que está no Tá. começo? Qual Sim, seria o próximo passo? sim. É a fase que nós estamos. Não existe cadeia produtiva sem indústria. Então, nós estamos na indústria. Então, a gastronomia foi fundamental, tanto que nós fomos convidados, apresentamos na Mesa São Paulo, Memorial da América Latina, em novembro do ano passado, foi muito bacana e tal. Porém, um alimento feito por um gastrônomo, ele é de ciclo rápido, você tem que consumir em poucos dias. Então, nós temos uma consultoria em Marília, que Marília é a capital nacional do alimento, e essa consultoria, então, eu pedi que ela desenvolvesse uma mistura pronta para bolo, pensando em dois públicos: a merenda escolar, que é uma mistura pronta, que nós já fizemos testes, deu muito certo, as merendeiras gostaram, e é robusto, é saudável, e também o pacotinho individual para quem quer fazer o bolo de caneca em micro-ondas. Esse está pronto. A gente já vai fazer a primeira demonstração aqui num supermercado e dia 5 de abril. Nós já temos o vinagre, que talvez seja o primeiro vinagre de jatobá do Brasil, feito por vinagreira, enfim, indústria mesmo, né? Nós temos a pasta de jatobá também, que essa semana já sai, que é a Nutella. Só que você não pode usar o nome Nutella. E aí nós fizemos jatobá, cacau e amendoim, porque o amendoim é uma matéria-prima regional. Cacau, a jatobá e avelã, porque é gourmet. Então, a gente já está. O sorvete já está pronto, e a bala funcional já está na escala. Então, o momento nosso agora é go to market.
Vamos para o mercado. É apresentar e começar a criar um público consumidor. Você lembrou de Marília e falou que Marília é capital nacional do alimento, né? Para quem está nos ouvindo e não conhece Marília, não conhece a localização dela, pode eu mesmo. O que é, por que Marília é considerada capital nacional do alimento? Como eu sei que aqui em Bitinga é a capital do bordado, né? Capital É, nacional do bordado. é, Itápolis, eu soube agora que é a capital do sorvete, do não sabia. sorvete. E É. Marília, por quê? Marília, por causa. Isso é decisão política, né? É decisão política. Então, há mais de 30 anos, Marília tem algumas indústrias alimentícias. Então, por exemplo, Antártica nasce em Marília, torrefações de café, porque ali foi um importante centro cafeicultor, indústria de bolacha, Marilã e Ailirã. Essas são as pioneiras, elas têm mais de 30 anos. E é há mais de 20 anos, por decisão política, então cria-se essa estrutura para fortalecer a parte alimentícia. Então, aí as vantagens para quem queria abrir indústria lá, aí universidades com cursos para essa área, né? Essa parte tecnológica, e aí vão agregando as consultorias, as embalagens, vão se agregando, a cidade vai se organizando para isso, e hoje é considerada a capital nacional do alimento. E aí veste também, aí nós passamos a fazer parte agora de uma associação de desenvolvimento da indústria de produtos alimentícios. E essa associação, ela dá suporte para a construção da cadeia produtiva, porque entenderam que a indústria é a ponta final, mas igualmente importante é a outra ponta, né? E tem um fator interessante, recente também, que é o governo federal, com o perfil do nosso presidente, de investir em pequenas indústrias. Então, aí Marília começa agora esse olhar para a pequena indústria e esse olhar para a cadeia produtiva, para a estruturação da cadeia produtiva. Bom, pessoal, nós estamos conversando aqui com a Isabel de Adamantina, interior de São Paulo. Isabel, que está coordenando esse projeto Jatobá, sobre o qual ela está nos falando hoje e trazendo todas essas novidades, que acredito que que o país todo está prestando muita atenção nessa sua fala, porque a gente tem o açaí lá na região norte, a gente tem o caju no Nordeste, no Piauí, onde a gente separa também a polpa do fruto, e ali a polpa se faz vários sucos, não? E aqui agora a gente está descobrindo o jatobá, que pode ser incluído na alimentação escolar, transformado em potes, sorvetes, cosméticos, provavelmente, porque a indústria farmacêutica de cosméticos, ela sempre tem um olhar muito atento para esses produtos da natureza, né? Sim. Então, a Isabel está nos trazendo aí uma perspectiva muito boa para a agricultura familiar, para catadores também, não? Num ano importante, que é ano de COP30. Então, Isabel, como o pessoal da Secretaria de Geral da Presidência acompanha nosso programa, qual vinculação a gente poderia fazer entre a COP30 e o jatobá e esses frutos? Agora, para a gente já partir para os minutos finais. Obrigado. Nossa, tá ótimo. Então,